Voltamos! Vamos lá. Então, nós temos aqui uma colocação que a gente precisa compreender a ideia do texto, né? Então, o capítulo 6, versículo 7, ajuda a gente a responder qual era o propósito do dilúvio. Quando Deus ele declara o seu objetivo para com o dilúvio, né? Destruir a humanidade. Era esse o propósito. Vou destruir com tudo, vou acabar com tudo, né? É, era essa a intenção. Mas aí você percebe o fator da misericórdia de Deus quando ele, ao declarar essa palavra, o versículo 8 diz assim: Contudo, a Noé o Senhor mostrou sua graça e misericórdia. Então, há um conceito da misericórdia de Deus aqui, em que vai preservar a Noé dessa destruição total, né? E Deus vai dar instruções para Noé. Bom, mas só para encerrar esse aqui, não é? Como Deus vê a ciência, qual era o mundo habitado na época do dilúvio, isso aqui é muito importante para a gente compreender esse versículo 7 que nós lemos aqui. Se o objetivo de Deus era eliminar a humanidade existencial, possivelmente essa humanidade estivesse agrupada, né, próxima, e aí esse dilúvio se tornou eficaz por conta dessa ocupação em uma área em que esse dilúvio pudesse alcançá-los, né? E aí, volto a dizer, justificaria, explicaria para a gente a ideia de que nós temos indício de inundação na Europa, indício de inundação na Ásia, na Oceania, nas Américas. Por quê? Uma terra agrupada? Poderia ser, né? O fato é que, assim, Deus, ele é poderoso, é todo poderoso. Se Deus quisesse trazer a existência de água de onde nós não temos conhecimento hoje, ele traria essas condições. Mas eu só penso e eu começo a refletir sobre o texto. Essas perguntas aqui que eu coloquei, eu que fiz essa pergunta aqui, eu que me fiz essas perguntas. E em tudo na Bíblia você precisa fazer isso aqui, irmão. Fazer perguntas, né? Eu tô estudando com os alunos sobre. Tem vários métodos, né, que falam sobre gestões, né? Gestão empresarial, gestão escolar. E aí você tem lá o 5H, perdão, 5W2H. Não sei se alguém trabalha com administração, se formou. Não sei se o Caio tem formação nessa área. É o 5W2H. O 5W2H ele fala de 5 perguntas em que envolve a palavra W, e aí é em inglês, né? E aí eu falo em línguas estranhas, mas não falo em inglês, não. Mas você tem lá o when, né? O who, né? Você tem o where. Então você tem vários Ws ali, são 5 Ws e 2 Hs, né? Que é o how e o how much. Então, tudo que se você quiser planejar um negócio, se você tiver esses 5W e 2H, você consegue já startar o seu planejamento estratégico. Bom, então, na vida, tudo é pergunta. Você precisa investigar o texto. Você precisa olhar para o texto e fazer perguntas do tipo assim, mas o que Deus tinha? É, quando você tem aqui o versículo 9 do capítulo 6. Eis que a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre todos os contemporâneos e andava com Deus. Olha que interessante. Mais uma vez você tem uma expressão andar com Deus. Quem que andou com Deus? O homem no jardim do Éden andava com Deus. Enoque andou com Deus.
Noé andava com Deus. Então, ó, já dá para pregar, hein? Tô com vontade de pregar. Então, você já tem aqui um princípio. Quem anda com Deus tem uma amizade estreita com Ele, né? Procura o agradar, né? Lá no Éden, falei isso em algumas aulas para trás, Deus andava com o homem no jardim, Deus ia à procura do homem no jardim. Depois da queda, Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Então você tem um princípio aqui. Então, há perguntas que você precisa fazer. A arca, vou passar aqui para o próximo slide. A Bíblia fala que essa arca ela tinha 18 metros de altura. Aí você tem uma dimensão que é colocada em côvados, né? Há uma indicação de côvados, e aí cada côvado era em torno de 45 centímetros, um côvado. A gente fazendo a proporção desses côvados, você vai ter aí a dimensão do que seria essa arca. Você tem 18 metros de altura, está aqui no versículo 15, tá, irmãos? Capítulo 6, versículo 14 e 15. Você tem aqui, irmão, estou com vontade de pregar, mas não vou pregar. Mas o versículo 14 ele fala que essa arca de madeira, ela era resinosa, deveria se fazer divisões, né, caniços, espaços reservados, e deveria colocar betume por dentro e por fora. Irmãos, quando nós entendemos que a arca ela representa, hoje pode ser uma representação da família, a gente precisa encaixar a família dentro do que seria uma arca. A arca ela tem que ser essa madeira resinosa, que é chamada de gofer, que ao mesmo tempo ela é resistente, mas ela é uma madeira que ela é flexível. Semelhante a um vidro de um ônibus, né? Quando você vai, ele não é um vidro comum, ele é flexível, ele é rígido, mas se ele tremesse do jeito que os ônibus andam aí capengando, na primeiro estalo ele explodia tudo. Não, mas ele é resistente, mas ele também tem a flexibilidade. Essa madeira de gofer, ela tinha essa característica, resistente, porém era uma madeira flexível. Farás caniços, dentro dessa analogia, você tem que a família precisa ter flexibilidade, é o homem com a mulher com o homem, o pai com os filhos com o pai. Para que as coisas se desenvolvam de uma forma adequada, tem que haver flexibilidade. Entender o próximo, a empatia que deve haver. Segundo ponto aqui é que tem que ter divisão para as coisas. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Então há um tempo para se sacrificar para Deus, né, de buscar a presença, de buscar um estudo. Há um tempo de oração, mas há um tempo de diversão, há um tempo de você sair para o parque, há o tempo de abraçar, o tempo de afastar-se de abraçar, há o tempo de, Eclesiastes 3, né? De espalhar pedras, ajuntar pedras. Então, divisões fala de momentos que nós temos que ter essa preocupação. Calafetarás, por dentro e por fora. Então, uma família blindada é uma família que ela tem não só uma aparência externa de proteção, mas internamente ela também é protegida. Né? É igual alguns crentes, né? Como a gente aprendeu lá na igreja. Tem uma aparência de crente, uma aparência de Cristo. A gente está se parecendo muito com Cristo, mas muitos não estão tendo a essência de Cristo. Parecer, muitas vezes, não é ser. E a gente precisa entender que precisamos ser dentro da igreja e fora da igreja.
Então, olha, irmão, tô com vontade de pregar, mas eu não vou pregar. Era só um detalhe. Bom, seguindo aqui, ó. Você sabe que o Antonov é um avião, é a maior aeronave do mundo, né? Não sei se haviam outros exemplares, mas na guerra da Rússia com a Ucrânia, é um avião ucraniano, né? Ele sofreu um bombardeio e, e ele foi destruído. Mas eu acho que tem outra unidade, sim. Mas era o maior avião, a maior aeronave do mundo, né, que existe, é esse Antonov. Então, o Antonov ele tem 18 metros de altura, né? Perdão, eu falei errado aqui. A altura. É, a Arca tem 14 metros. O Antonov ele tem 84 metros de comprimento, enquanto a Arca tinha 133,5 metros de comprimento. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui, ó. 14 metros de altura era a extensão dessa arca, que ultrapassava um prédio de 4 andares. Então você tem um edifício, né? Algo monstruoso, grande, não é? Lá nos Estados Unidos tem em um dos estados lá americanos, você tem uma réplica da arca em proporções iguais. É um museu, né, da arca, e a pessoa pode entrar, visitar, ver os compartimentos. Deve ser sensacional, né? E é um prédio, um negócio enorme. 4 andares seria a dimensão desse prédio, dessa arca. 133, o que significa esses 133,5 metros? Deixa eu colocar para cá para ver aqui os carrinhos. Significaria termos... Opa! 12 ônibus enfileirados ou 24 carros enfileirados. Um pouquinho mais, né? Depende do carro. Mas seria uma média aí, só para a gente ter uma noção de espaço, né? Para a gente entender. Então, é uma mega construção, né? O capítulo 6, versículo 3, fala que há uma interpretação para esse texto, né, de que houve um período, né, de quase 120 anos para que houvesse a construção total dessa arca. Então você tem um período assim, imagine todos os anos Moisés ministrando, falando, e o povo nem dando atenção para ele. Vai chover, vai chover. E o povo ria e zombava, porque até então não havia chuva, havendo apenas um orvalho que caía sobre a terra. A proporção aí de cubagem, não é? Seria um total de volume de 42.987 metros cúbicos, o que seria algo em torno de 1.287 containers de 33,4 metros cúbicos cada, né? Então há um estudo aí que fala sobre isso. Seguindo, então, vamos aqui. 23 metros de largura, 14 de altura, 23 de largura e 133,5 de comprimento. Essa é a dimensão, essas são as dimensões da arca. Vou passar. A arca, a Bíblia fala que ela repousou as suas águas, repousou nos Montes Arará, né? Esse Montes Arará fica na atual Turquia, né? Entre a Turquia e a Armênia. Cerca de 5.500 metros foi onde essa arca repousou. Havia uma distância do local de origem, que foi em Ur dos Caldeus, o local, até essa região onde veio a ser repousada, né, que alguns estudiosos hoje denominam, não é, essa região como... deixa eu ver se eu tenho um nome aqui, para depois, se vocês tiverem interesse em pesquisarem,
Deixa eu tentar achar aqui o nome. Eu tenho ela aqui, irmão. Pera aí, em nome de Jesus, você tenha paciência. Ó, Agridag, com H no final, tá? Agridag é separado. Agri, espaço, Dag, que é GH no final, tá? Agridag seria onde hoje seria a provável localização onde a arca teria repousado. Então, os cumes ali, não é? E aí percebam que ele fala dos montes Ararat. Então, ele não fala no Monte Ararat, fala nos montes Ararat. Porque são vários picos essa cadeia de montanhas. Não é? Então, nos montes Ararat, em um determinado local ali, é o possível local onde a arca teria repousado. Existem alguns estudos que não são conclusivos. Por isso que assim eu tenho que ter muito cuidado de postar aqui uma coisa, mas existe um estudo que aponta, né, vários cientistas, né, descobriram nesse local uma estrutura que se parecia muito com uma arca. Tá? Então você vai ter uma estrutura lá que subentende-se que seria a arca, né, de Noé que repousou lá nessa região. Deixa eu seguir aqui, peraí. Mas os líderes desse povo da Turquia não deixam ninguém chegar lá. Tem esse detalhe. Pode encontrar, mas ninguém chega. É isso exatamente, queridão. Tem umas fotos aqui, mas eu não sei se eu mostro aqui ou não, mas tem uma equipe de pesquisadores e essa equipe foi tão séria, né, que não foi só cristãos. Então você tem cristão, você tem muçulmano, você tem hindu, que é alguns cientistas da Índia, você tem cientistas judeus. Então um conglomerado de cientistas foram até esse local, extraíram várias fotos, fizeram a datação do carbono 14 e data assim de milhares, né, centenas de milhares de anos, que vai datar próximo ao que seria a data do dilúvio. Então, é bem provável que seja lá mesmo. Então, ó, nesse ponto aqui, o repovoamento do mundo, né, no capítulo 10, quando vai traçar a genealogia das nações. Então, você tem lá algumas imagens aí que ilustram, né? Aqui está o possível caminho que essa arca percorreu, tá? Então você tem ali no Golfo Pérsico, o Golfo da Pérsia, né? Por isso que é chamado Golfo Pérsico, né? Então você tem lá um possível local de onde foi construída essa arca, onde as pessoas viviam, não é? Vejam que essa região era uma região da Mesopotâmia. Então essa região inteira aqui era a região povoada. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar que eu cheguei a citar para vocês que existia a crescente fértil. A crescente fértil era onde, o próprio nome diz, não é? Havia fertilidade, onde tinha a precipitação de orvalho, onde você tinha uma irrigação de rios que passavam por essa região, florestas, não é? Tanto nessa região quanto um pedaço aqui da região da palestínica e a região do Egito, mais aqui para o canto aqui, que não dá para ver nesse mapa aqui. E aí olha só o caminho que essa arca vai percorrer. 800 quilômetros de distância. Então tá lá o ponto final e o ponto original. Aí lá vai o caminhozinho da arca, pá, repousou lá entre a Armênia e entre a Turquia. Então, em linha reta, diga-se de passagem, né, em linha reta, seria algo em torno de 800 quilômetros, aproximadamente a distância entre Rio de Janeiro e Curitiba. Certo? Bom, então, sobre ainda o dilúvio, me atualizem aí com relação ao meu tempo, tá, irmãos?
Tá tudo bem? Quanto tempo nós temos aí? Ainda falta muito tempo ainda, pastor. Então tá tranquilo, né? Beleza. Tô enfadando vocês. Tá tudo tranquilo. Tem alguém dormindo aí, não, né? Cadê? Ô, Maria, quero ver se tu tá aí, Maria. Fala aí alguma coisa aí pra eu saber que tu tá. Ah, tá. Acho bom. João. Ah, não, João tá meia boca hoje, né, João? Mas tudo bem. Bom, o Silvio e o irmão Júlio é o que mais falam aqui, né? O Caio, eu forço às vezes pra ele falar. Quem mais tá por aí? O Davidson. O homem da, o, hom- o homem da Coca-Cola. Bom, ó, que se quiser Coca-Cola é com ele aí, mano. Distribuidor de Coca-Cola aí. Já que é pra tomar um veneno, toma um veneno dos bons aí. Bom, vamos seguir aqui, ó. Noé entrou na arca com 600 anos e saiu com 601 anos. Quantos dias Noé passou na arca? A Bíblia nos deixou a luz a respeito de como era a contagem do tempo naquela época. Pergunta, né? Veja o gráfico e pesquise na Bíblia. Bom, antes de qualquer coisa, essa informação, os créditos estão ali embaixo, ó, né? http twitter.com Sávio, provavelmente é pastor Sávio, né? Então eu peguei esse na internet, no Google, né? E achei interessante aqui colocar para vocês visualizarem, tá? Bom, quando a gente olha o início aqui, você tem os primeiros, as subdivisões, né? No primeiro momento, você tem 7 dias, quando Noé entra na arca e a porta se fecha, e depois de 7 dias é que começou a chover. Então não foi imediatamente. Noé entrou, já estava pingando, corre, 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 vai, tá chovendo, tá chovendo. Não. Ele entrou, a porta foi lacrada, né? Tá aí o texto, né? Gênesis capítulo 7, versículo 7 ao 10. Depois você tem um próximo período que é um período que vai durar 150 dias ou também 5 meses. Né? Esse período de 150 dias ou 5 meses, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, quando começa a chuva, e depois quando a chuva para. E olha que assim, o período, para a gente entender os tempos e as estações de Deus na nossa vida, não é? Nem sempre quando a chuva para, nem sempre quando o temporal cessa, já é, já é o indício de eu sair da arca. Não, você tem um período de estiagem. É um período em que as águas precisam baixar, né? Não é imediatamente que as coisas acontecem. Quando nós saímos da arca antes do tempo, nós vamos ser engolidos por essa terra fofa que vai estar do lado de fora da arca. Né? As águas baixam, mas não quer dizer que a terra está pronta. Olha, me segura que eu tô com vontade de pregar, hein? Então, ó, depois que 40 dias a chuva cessa, você tem 110 dias em que as águas começam a baixar. E não quer dizer que ao começar a baixar, já vai estar pronto para poder sair. Não, está baixando, irmão. Ainda tem muita água ainda pela frente. Notem que assim, a terra foi tomada por águas. E aí você tem uma diminuição das águas. A arca para no Ararat. Opa, a arca encalhou. Uf. Então já há um indício de, opa, terra firme. Falei, não, mas calma que a gente tem muita água ainda para baixar. Notem que vocês perceberam o tamanho, perdão, o pico das montanhas do Ararat? Quem conseguiu anotar isso e quem conseguiu guardar isso na cabeça aí?
quantos metros acima do nível do mar ou do solo, né? Se eu não estou enganado, são 5 mil e poucos metros. Exatamente, 5.500 metros acima. 5.500. Então, ou seja, a água chegou a baixar e a arca pousou a 5.500 acima do chão, do nível solo, né? Então, ou seja, ainda tinha muita água para abaixar, né? Ainda tinha muita terra para secar. E aí você tem aí o início de um novo tempo, um novo período, 220 dias, 74 dias, quando vão começar a aparecer os picos dos montes, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 5. Depois de que começa a aparecer os picos dos montes, mais 40 dias, Noé abre a janela e solta um corvo. E depois uma pomba, 3 vezes. Noé vai jogar o corvo primeiro e depois ele vai lançar a pomba por 3 vezes. O símbolo da paz, você lembra que o símbolo da paz é uma pomba branca com um ramo de oliveira no bico. Isso porque tem a ver com a ilustração, com o que o texto da Bíblia fala. Não é que a terceira vez em que a pomba foi e foi avistada por Noé, ele viu que essa pomba tinha o quê? Um ramo de uma oliveira ali, um pedaço de uma planta. E aí isso vai representar o quê? Paz. Opa, paz não é uma ausência de guerra, mas é a tranquilidade que começa a nascer, é o sol que começa a tomar o espaço. Então é esse o sentido da pomba, né? A pomba que vai trazer a paz. Passado então essa indicação de que já havia terra firme, faltava ainda mais 50 dias. Depois, Noé remove a cobertura da arca, né, e começa a se ambientar com o novo mundo que estava ali. Mais 56 dias, totalizando 377 dias, é que você vai ter Noé saindo da arca junto com a sua família. Então, agora sim, havia a liberdade para que pudesse desfrutar desse novo mundo. Volto a dizer o que eu falei, né? Eu não sei se vocês estavam ouvindo ou vendo o vídeo lá, mas a arca ela é importante enquanto a turbulência está ocorrendo. Mas vai chegar um momento em que a gente vai ser convidado a sair dessa arca. E quando chegar esse momento de ter que sair da arca, saia, meu irmão. Às vezes essa arca pode ser um emprego, às vezes essa arca pode ser até mesmo uma igreja, né? Eu vou falar para vocês assim o que aconteceu comigo, né? Eu vim de uma igreja que assim ali era a arca, para mim era importante estar ali. E toda vez que eu passo por essa igreja, eu vejo e sou grato a Deus, porque foi um momento em que Deus me preservou ali, foi necessário eu estar ali. Mas chegou um momento que eu precisei sair da arca e para desfrutar de um mundo novo que Deus tinha preparado para mim. E assim como a gente pode colocar em todas as áreas, né? O fato é que Noé sai dessa arca e aí você tem as primeiras impressões desse novo mundo, né? Ele vai ofertar ao Senhor um altar, não é? Ele vai ofertar a Deus, ele vai fazer uma adoração para Deus. O capítulo 9, já estamos no capítulo 9, irmãos, né? Acontece algo muito interessante aqui, porque você vai ter, eu vou avançar aqui, irmãos, você vai ter algumas características depois do dilúvio. Quando você vai ver agora as datas
das pessoas que viveram antes do dilúvio era uma coisa. Depois do dilúvio, você vai ver outra situação. Porque os homens que viviam centenas de anos, agora você vai ter, por exemplo, Abraão, que viveu, o texto diz, farto de dias, com 175 anos. Lembram da linhagem de Adão? Né? Quando você tem, olha lá, é só dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Tem Jared, 962, Matusalém, 969, Cainã, 910, Lameque, 777. Né? E aí, irmão, entenda isso aqui, irmão. Não é nada numerologia bíblica, não. Porque 7 é o número de Deus, aí alguém vai, o nome de Deus e tal. Mas não, coincidentemente você tem lá os 777 anos. Bom, o que eu quero dizer para vocês assim é que há um porquê que a gente precisa entender por que os homens passaram a viver menos depois do dilúvio. A primeira coisa que eu posso encontrar uma resposta plausível para isso aqui está aqui no capítulo 9, no versículo 2 e... Deixa eu ver aqui, peraí. Todos os animais até. Versículo 2 e 3. Capítulo 9 de Gênesis 2 e 3. Diz assim: Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Para que eles são entregues? Aí tem o versículo 3 aqui, ó. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Vamos voltar alguns versículos, alguns capítulos atrás. Deixa marcadinho isso aqui, tá? Capítulo 2, versículo... deixa eu ver aqui, versículo 29. Não, não é isso não. É o capítulo, acho que é o capítulo 1º. Eu me equivoquei aqui. Deixa eu ver o capítulo 1º, versículo 29. Deixa eu ver. Eu acho que é isso aqui mesmo. Vamos ver como é que era a alimentação do homem. Versículo 29. Olha o que os animais, e aí você consegue entender por que leão, foi fácil para levar leão, leopardo, urso, tudo para dentro da arca. Porque a dieta dos animais era a dieta de vegetais. Tanto homens e animais se alimentavam do vegetal. Versículo 29 diz aqui, ó: E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra e todas as aves do céu, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Aí agora, no capítulo 9, no versículo 3, a dieta do homem mudou. Não mais comeriam somente o vegetal, a verdura, mas também comeria dos animais. Primeira pergunta, a pergunta que a gente sempre tem que fazer: por quê? Por que essa dieta mudou? Por quê? Porque agora o homem precisava caçar nesse novo mundo. Porque na dieta desse novo mundo, o homem precisaria ter energia, deveria ter proteína suficiente para encarar os desafios desse novo mundo que ele ia desfrutar. A atmosfera havia mudado. Não se tratava apenas de um ecossistema diferente, mas todo o sistema. Né? Então, a atmosfera mudou quando houve o rompimento das águas internas
e quando a chuva começou a descer, o mundo mudou. E agora eles precisariam se adaptar a esse novo mundo. E por isso a alimentação deles precisaria ser alterada. Com a alteração dessa alimentação, o homem passou a viver menos. Porque uma coisa é você viver do vegetal, ter um estilo de vida diferente. O que aconteceu aí, irmão? Meu tempo está acabando, não, né? 15? Ah, bom. Então tem tempo. Então, ó, a dieta, ao ser alterada, você vai ter uma mudança no organismo humano para que ele se mantenha vivo naquele novo sistema ecológico. Vocês entenderam isso, irmão? Tá claro para os irmãos aí? Entenderam que com uma dieta, agora com uma alimentação modificada, os homens passam a viver menos, enquanto no dilúvio você tem uma alimentação diferente, um ecossistema diferente. O pós-dilúvio você tem uma alimentação diferente e um ecossistema diferente. Então há uma mudança drástica nesse dilúvio que aconteceu. Vou voltar aqui para a gente seguir aqui. Aí a gente tem agora a tabela das nações, tem as origens dessas nações. Então você tem aqui os jafeitas, os descendentes de Jafé, que vão ser, lá em Gênesis, no capítulo 10, aqueles que vão ser os oriundos aí da Europa, né? A região da Europa, os russos, uma parte dos iranianos ali, os medos e persas, Javã, que o próprio nome Javã significa grego, né? Então Javã, os gregos, Tubal, os russos mais para o lado do Azerbaijão, a Mesec, né? Que são russos também, porque russo é quase que um continente, né? É muito grande o território dos russos. Tiras, ou chamado Trácios, né, seriam os búlgaros hoje, a Bulgária. Então, no mapa aqui, depois que eu mostrar, vai aparecer essas bandeirinhas aí, a gente vai conseguir se localizar. Mas que você precisa entender que Gomer são os descendentes dos europeus. Né? Magog, russo, e todos esses aí que eu já citei. Né? Seguir aqui. Cão, ou Cã, com tio, ou Cã com M, né? Em algumas versões colocam dessa forma. Você tem lá os cuxitas, né? Os descendentes de Cuxo, que são os sudaneses. Misraim, quando a gente falar de geografia bíblica, a gente vai falar sobre o Misraim. Né? Misraim significa dois praças fortes. Dois praças fortes. Dois praças fortes significam dois reinos que existiram antes da unificação do Império Egípcio. Então tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. E Misraim, a origem dessa palavra significa dois praças fortes, né? Dois soldados, né? Dois guerreiros. Mas a gente fala sobre isso mais para frente. Puti são os líbios, a Líbia, né? Esqueci o nome o ditador líbio. Esqueci o nome dele. Mas era um cara que era aliado lá com a França e tal. Enfim. Canaã, né, são os cananeus, israelenses e palestinos. Tá? E tem história para contar. Daqui a pouco vou falar para vocês sobre esse capítulo 10 aqui, que eu acho que é válido a gente falar algo sobre ele. Tá? Porque há uma bênção e uma maldição. E aí eu falo daqui a pouco. Os semitas são os elamitas, que são os iranianos. Isso aqui é importante falar, irmãos, porque eu vi muita gente nas redes sociais, quando se falou sobre a guerra de Israel com o Irã, e usaram alguns textos errados, né? Algumas
falas erradas quando dizia que era um conflito entre irmãos, né? Pegando os ismaelitas contra os israelitas. Só que não tem nada a ver, porque Ismael, a descendência de Ismael não é a mesma descendência dos iranianos, né? Ismael, ele vai originar, né, junto com um casamento lá com uma descendente de Esaú, né, eles vão se casar e aí você vai ter a origem ali dos povos árabes. Só que os elamitas, os iranianos, eles vêm de Elão. Assim como, ó, quando você tem Abraão, Abraão ele é descendente ele vem de Ur dos caldeus. Ó, o que tem escrito aí de caldeus aí, irmãos? Arfaxade. Então, Abraão, ele é de uma linhagem arfaxadiana. Ele vem de Arfaxade. Ele vem da Caldeia. E ele vai ser um povo que vai originar tanto os israelitas quanto os ismaelitas. Enquanto Elão vai originar os iranianos. Então, assim, não é da mesma, é um conflito entre irmãos. Não, não é entre irmãos. Né? É quando você tem uma ligação de Ismael com Israel. Não, não é isso. São duas coisas distintas. Então você tem. Outro fato importante, tá? Quando alguém diz assim, porque os iranianos são antissemitas. Ué, gente, então ele é contra ele mesmo? Né? Não, eles são antissemitas. Não, irmão. Por quê? Da origem de Sem nasceu Elão. Assim como da origem de Sem nasceu Abraão. Então, não é coerente essa expressão de que, porque os iranianos são antissemitas. Não, então ele vai ser contra ele mesmo. Então, tira isso daí. Lídia são os turcos. E Arã são os sírios. Seguir aqui. E aí você tem lá as bandeirinhas tremulantes, né, e os povos correspondentes. Então você tem os amarelinhos ali, ó, que são jafeitas. Os vermelhos são os semitas. E os verdinhos ali são os descendentes de Cão. Não é do Cão não, viu, irmãos? É de Cão. Então você tem lá o Camita. Então são esses os descendentes aí e as suas respectivas genealogias. Volta um pouco aqui para o capítulo 9. Não sei se ainda tenho tempo aí, mas eu vou falar, irmãos. Porque aconteceu no capítulo 9, no versículo... 4 minutos, pastor. Eu acho que eu consigo, irmão. Poder da síntese, eu vou tentar aqui, não é? Capítulo 9, versículo 25. Você, a partir do versículo 25, você tem... peraí, capítulo 9... É isso mesmo. Versículo 24 em diante. Diz assim, quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, e aí você lembra desse texto, né? Que você vai ter Noé que se embriagou. Eu acho rico na Bíblia que a Bíblia não omite, né? E não coloca os heróis acima de Davi. Quem é Davi? Davi foi aquele que, né, traiu, né, a confiança do seu criado e adulterou com Batseba. O pai da fé, ele não foi tão de fé, não é? Porque na chamada de Abraão, que a gente vai ver na próxima aula, você vai ver que ele fraquejou na fé 3 vezes. Então, o pai da fé não teve fé no início da caminhada. E por aí vai. E aí você tem aqui Noé, né, que é um homem justo, não é? Um homem que Deus olhou e falou assim, achou graça diante de tudo que via. E esses 3 filhos,
Sem Cão e Jafé, em um determinado momento viram que Noé tinha se embriagado. Cão vai lá, viu Noé, e aí a Bíblia fala que ele estava nu, e aí existem algumas versões que apontam que esse nu, na verdade, não seria um nu total, mas um nu com uma vestimenta interna. Em algumas partes da Bíblia você vai ver uma colocação da nudez como uma forma em que vai ser uma cobertura interna, uma cobertura vergonhosa, como se fosse uma cueca, uma roupa íntima, né? Para a mulher, o sutiã e uma calcinha, o homem a cueca. Então são roupas íntimas em que não eram expostas, uma cirola, vamos dizer assim, não é do homem. E aí você tem aqui esse cão apontando e rindo e zombando do pai. E aí, enquanto Sem e Jafé procuram cobrir a nudez do pai e não olham para a nudez, eles vão de costas com uma toalha e encobrem a nudez do pai. Quando o pai recobra o sentido, Noé, ele vai aplicar algumas sentenças, né, bênçãos e maldições que ele vai proferir ali. A primeira coisa que Noé vai falar é que maldito seria Canaã, filho mais novo de Cão. Por que Noé não amaldiçoou a Cão? Se foi Cão que errou. E aí a gente tem uma compreensão dentro do texto bíblico que uma vez que... Está encerrando, tá, pastor? Ah, que pena. Então deixa para a próxima aula, eu explico melhor sobre essa questão.